Se é possível que a interpretação da realidade só existe a partir do momento em que existe um observador, se é verdade que somos parte dessa criação, temos uma grande sorte por estarmos posicionados de modo a observar tudo isso. Em especial, esse belíssimo sistema duplo Terra-Lua. O equilíbrio dinâmico das forças gravitacionais do planeta e seu satélite cria movimentos dignos dos efeitos especiais das melhores produções da cinematografia sideral. E o iluminador caprichou posicionando o Sol como fonte de luz de maneira a propiciar maravilhosas combinações de cores e formas a partir dessas duas esferas reflexivas, com incríveis jogos de luz e sombra. Nesse momento, nós estamos aqui em Paúba, litoral norte do estado de São Paulo, prontos para observarmos mais uma sequência inédita dessa produção astronômica, um eclipse total da Lua. Madrugada de segunda-feira, dia 29 de novembro de 1993, às 2h41. Lua cheia. O disco iluminado do nosso satélite começa a penetrar no cone de sombra produzido pela Terra como anteparo da luz que vem do Sol. Nos primeiros momentos, os contornos não são perceptíveis, porque a Lua ainda está na área de penumbra do cone de sombra. O período total do eclipse lunar é de mais de 3 horas, tempo mais do que suficiente para a gente entender um pouco mais sobre os eclipses e sobre a Lua. Passando agora para os efeitos especiais criados pela computação gráfica, dá para entender melhor como se dão esses movimentos da Lua e da Terra. A Lua gira em torno da Terra numa órbita elíptica, inclinada em relação à órbita da Terra cerca de 5 graus. Portanto, a Lua cruza a órbita da Terra em 2 momentos, 2 pontos que são chamados nodos. O plano da órbita da Lua, além de acompanhar o movimento da Terra em torno do Sol, também gira em torno de um eixo perpendicular a um hipotético plano médio da órbita da Lua. O resultado é um movimento complexo que torna raros alguns eclipses e mais encantadoras ainda as fases da Lua. Aliás, é importante destacar que as fases da Lua e eclipses são coisas muito diferentes. As fases são resultado do ângulo de incidência da luz solar em relação ao sistema Terra-Lua. E os eclipses lunares ocorrem quando a Terra, Lua e o Sol estão alinhados e ainda a Lua tem que estar cheia ou próxima disso e tem que estar ainda passando por um dos nodos. Quando todos esses fatores acontecem juntos, a Lua penetra completamente o cone de sombra projetado pela Terra. É o eclipse total da Lua, como este que a gente está observando. A essa altura dos acontecimentos, as pessoas, não há muito tempo atrás, estariam atirando para o alto, fazendo barulhos com latas, panelas, tudo isso para espantar o dragão que vinha devorar a Lua. Os eclipses totais da Lua sempre foram motivo de medo. A desinformação criou associações com infortúnios, maldições. Os pescadores lançam ao mar os peixes que capturam nessas noites, para se livrar da má sorte que eles carregariam. E a tensão mística aumenta ainda mais quando, durante o eclipse total, a Lua fica totalmente vermelha. Antes que o fenômeno fosse explicado racionalmente, os chineses viam lágrimas de sangue e os cabalistas falam do cio de Lilith, a Lua Negra.
A Lua fica avermelhada porque a atmosfera da Terra funciona como uma lente, refratando a luz do Sol e projetando a componente vermelha dessa luz na Lua. A Lua, por sua vez, reflete essa coloração até nós. Esse efeito praticamente só acontece no eclipse total da Lua. Quando o eclipse é parcial, a Lua tem apenas uma parte de sua face aparentemente escondida pelo cone de sombra e quase não dá para perceber o tom avermelhado. Mas estamos diante de um belo eclipse total e a Lua está querendo aparecer do outro lado da sombra. Vendo esse renascimento da Lua, alguém no interior do Brasil pode estar pensando que finalmente São Jorge venceu o dragão. E a turma que estava dando tiro para o alto pede silêncio para poder assistir o final do espetáculo. E quem também prestou muita atenção nesse tipo de eclipse foi o astrônomo grego Hiparco de Niceia. Já no segundo século antes de Cristo, ele conhecia a geometria dos eclipses. Medindo a duração do eclipse com o emprego de formulações matemáticas simples em triângulos semelhantes, Hiparco conseguiu determinar o comprimento da órbita da Lua, a distância Terra-Lua e também as dimensões da Lua, com valores razoavelmente próximos daqueles que nós utilizamos hoje em dia. Hoje, a Lua já foi esquadrinhada, medida, visitada, pisada, cheirada, provada, observada de tudo quanto é jeito. Agora, o raio laser garante a precisão. Os astronautas da Apollo 11 deixaram na Lua um espelho que reflete precisamente o feixe laser. Muito antes disso, com auxílio de outros métodos, já era possível medir a Lua. E aí vão as medidas da Lua. Distância média, 384.400 quilômetros, de centro a centro. Diâmetro linear, 3.476 quilômetros. Tudo isso girando em torno da Terra a uma velocidade média de 1 quilômetro por segundo. Já dá quase para ver o disco completo do diâmetro aparente da Lua. Essa medida visual vai variando segundo a posição na órbita elíptica e também em função da sua posição em relação ao observador e o horizonte terrestre. E daqui a pouquinho, no interior, começa a festa da Lua rediviva. Lua cheia, símbolo de fertilidade, de boas colheitas e de marés altas. E se não fosse o eclipse, os pescadores não estariam reclamando nem um pouco. É que dizem que nas noites de lua cheia, os peixes ficam muito mais dispostos para serem fisgados. Lua cheia, maré alta. Lua minguante, maré baixa. Essas associações entre fases e marés são muito antigas na história da humanidade. Mas saber como isso acontece exatamente demorou um bocado. Durante muito aproximadamente um dia, o nível das águas atinge por 2 vezes uma altura máxima na pré-mar e por outras 2 vezes uma altura mínima na baixa-mar. Nas praias, é comum a gente perceber o fluxo e o refluxo da maré. A ação gravitacional da Lua é 2,5 vezes mais intensa que a do Sol, porque, apesar de possuir massa muito menor, ela está muitíssimo mais próxima. A parte fluida da Terra, os líquidos e os gases da atmosfera, retratam muito mais intensamente essa ação gravitacional da Lua que a parte sólida e se deformam em sua direção. Isso ocorre principalmente quando a Lua está alinhada com o Sol nas fases de lua cheia ou nova, porque a ação gravitacional do Sol também atua e colabora na criação das chamadas marés vivas.
Quando a Lua fica num ângulo de 90 graus em relação ao Sol e à Terra, ela tem uma menor colaboração do Sol e, portanto, a variação de altura das águas é muito menor. São as marés de quadratura ou marés mortas que coincidem com as fases crescente e minguante da Lua. Além de tudo, a Terra gira, e é por isso que o intervalo que separa duas marés altas é de aproximadamente 12 horas e 25 minutos. Tudo que se refere a marés tem seu grau de indeterminações, porque há muitos fatores influindo. Há, por exemplo, um certo atraso na periodicidade das marés, porque a massa de água dos oceanos tende a ficar onde está. É a chamada inércia, tão estudada nos cursos elementares de física. A massa fluida é puxada pela Lua ao mesmo tempo em que é arrastada pela Terra. Aí interferem as irregularidades do solo oceânico próximo de onde se observa ou se mede as marés. Aqui em Paúba, litoral norte de São Paulo, o solo oceânico não propicia grandes diferenças nas alturas das marés. Mas a principal novidade dessa praia é que ela é uma das raras praias do Brasil que permite a visão oeste, onde a Lua está se pondo nesse momento. Vocês já estão percebendo que o céu está mais claro. É que o Sol está quase nascendo. É que nós estamos em lua cheia. E o Sol e a Lua estão em oposição em relação à Terra. O que é que você vê na Lua? Tem gente que vê São Jorge, o cavalo e até mesmo o dragão soltando fumaça. Tem gente que vê uma cara simpática e outros até um coelhinho saltitante. Bom, dizem que eu sou estraga-prazer, mas eu não consigo ver nada disso. Márcio, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre as lendas que envolvem a Lua, as relações entre a Lua e o Sol, os eclipses, etc. Olha, em geral eu me lembro que essas lendas têm todas que ver com o fato de que a Lua é observada com manchas. Certo. Uma das histórias é a história Caiapó, de que à beira do rio, preparando uma carne, o Sol pegou aquela carne cheia de gordura e lançou na barriga da Lua, do que seria a Lua mais tarde. A Lua, então, para se livrar da queimadura, entra na água. E a partir de então, esse personagem se transforma na Lua com o aspecto de manchas queimadas pelo Sol. Nossa, que louco. E as disputas entre Lua e Sol são muito frequentes em várias civilizações. Além da lenda Caiapó, existe uma outra interessante que é dos Guarani, onde dois irmãos, Sol e Lua, fazem uma viagem em direção ao nascente. E o irmão Lua, num determinado momento, tenta ter relações sexuais com a tia. E a tia o repulsa com a mão no rosto dele, suja de carvão e genipapo. Ele fica com o rosto manchado e mais tarde ele se torna a Lua, também manchada. Essa história é muito recorrente sob várias formas em várias sociedades indígenas, que caracteriza a Lua manchada. Em outras se caracteriza o fato de que a Lua sempre brilha menos do que o Sol. Então há disputas rituais em que o brilho do Sol se conserva maior que o brilho da Lua. As manchas da Lua que dão origem a essa criatividade toda foram inicialmente identificadas como mares, quando Galileu começava a utilizar suas lunetas para olhar o céu. Essas imagens foram obtidas com um telescópio Cassegrain com 0,5 metro de diâmetro, de propriedade do IAG, instalado em Brasópolis, sul de Minas. Na verdade, os mares lunares são grandes planícies do nosso satélite. A Lua tem montanhas com mais de 8.000 metros de altura e longas cordilheiras com picos entre 4 e 5.000 metros de altura. São quase 200.000 crateras na superfície da Lua, da qual nós vemos pouco mais da metade. As crateras ou são vulcões extintos ou são o resultado do impacto de meteoroides. O
Os meteoroides ou asteroides podem cair diretamente na superfície da Lua. Isso porque o nosso satélite natural não tem atmosfera. No caso da Terra é diferente. Ao tentar penetrar pela atmosfera, essas rochas acabam se fragmentando muitas vezes. E aí dão origem a um fenômeno luminoso conhecido como estrelas cadentes. Na verdade, são os meteoros, um fenômeno que acontece na atmosfera. É o atrito desses fragmentos rochosos que dá origem àqueles riscos luminosos no céu. Quando os fragmentos são muito grandes, muito massivos, eles não se desgastam totalmente pelo atrito e acabam caindo na superfície. Na Lua, eles caem direto, só que essas quedas hoje em dia não são tão frequentes quanto há milhões de anos atrás, quando havia uma grande quantidade de asteroides e de meteoroides nas proximidades da Terra. Eles foram os responsáveis pela formação dessas milhares de crateras que nós conseguimos observar hoje na superfície do nosso satélite. Além, é claro, da atividade vulcânica, que hoje em dia está praticamente extinta. A fase de lua cheia não é a situação privilegiada para a gente observar detalhes na superfície da Lua. Ao longo da fase de minguante e também de crescente, a luz do Sol vai tangenciando as montanhas e as crateras, e aí então é bem melhor para se observar detalhes na superfície lunar. Ao contrário do que muita gente imagina, a Lua não é um espelho. Ela é constituída basicamente de matéria escura e absorve mais de 90% da luz que recebe do Sol. É que a superfície da Lua é constituída basicamente de basaltos, que são geralmente escuros e absorvem bem a luz. Sondas espaciais russas e americanas, assim como os astronautas da Apollo 11, coletaram rochas na superfície lunar. São rochas claras, cristais algumas vezes brancos. Mas o aspecto predominante do nosso satélite natural é escuro. Aquela região clara, iluminada pelo Sol, está a uma temperatura de 150 graus acima de zero, enquanto a região escura está a uma temperatura de 150 graus abaixo de zero. Essa variação de temperaturas faz com que as rochas acabem se fragmentando. O que sobra é uma fina poeira que recobre toda a superfície do nosso satélite. Lua nova. Essa é a melhor época, é a melhor fase para a observação dos outros astros, das estrelas, dos astros de menor brilho. Isso porque a luz da Lua não se difunde pela atmosfera. Claro, vale a pena lembrar que há uma grande diferença entre a Lua nova e o eclipse da Lua. Ela fica escura por causa do ângulo de incidência da luz do Sol em relação à Terra e à inclinação da órbita da Lua, e ainda da posição do observador na superfície terrestre. Nos primeiros dias do crescente é que ocorre o fenômeno da luz cinérea ou luz acinzentada. Mais uma vez, são as posições relativas que possibilitam a reflexão de parte da luz na atmosfera da Terra, que incide na superfície não iluminada da Lua e chega até nós, traçando esse filete que contorna a Lua. Esse fenômeno persiste nos primeiros dias da fase do crescente.